capítulo 9, versículo 1, versículo número 15. Amós, capítulo 9, versículo 1 ao versículo número 15, onde falaremos quando o juízo de Deus abre caminho para a restauração. Amós 9, do versículo 1 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: Vi o Senhor junto ao altar, e ele me disse: quebra o topo da coluna, para que os patentes estremeçam, e despedace-os sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei pela espada até o último deles. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. E ainda que cavem até o Sheol, a minha mão os tirará de lá. Ainda que subam ao céu, eu os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E ainda que se escondam dos meus olhos no fundo do mar, darei ordem à serpente, e ela os morderá ali. Também ainda que sejam levados para o cativeiro pelos inimigos, darei ordem à espada, e eles os matará ali. Enfim, eu me colocarei contra eles para o mal e não para o bem. Pois o Senhor dos exércitos é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores pranteiam, e todos eles se levantam como o Nilo e diminuem como o Nilo do Egito. E é ele quem edifica as suas câmeras no céu e afirma a sua abobada sobre a terra. Chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, e o seu nome é Senhor. Diz o Senhor de Israel: não sois vós para comigo como os etíopes? Por acaso não tirei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Cafor, e os sírios de Quir? Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor, pois darei ordem e sacudirei a casa de Israel de todas as nações, assim como se sacode o grão na peneira, mas nem um só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos atingirá. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas, levantarei as suas ruínas, e os reedificarei como os dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro no meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, e habitarão nelas, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar nos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Assim como o Senhor já tem falado conosco através dos louvores entoados ao Teu santo nome, assim como o Senhor já tem falado através das oportunidades, através da direção do culto, através das orações, através do entoar dos Seus louvores, através da palavra lida, nós te rogamos e te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco.
Continua, Senhor, a fazer o teu querer e a tua vontade em nós. Eu diminua, Senhor, para que tu cresça, que eu suba para que tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o teu nome reconhecido, é ter o teu nome exaltado, é ter o teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, fala aos nossos corações, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz. E que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja proclamado, porque a glória é sua, o poder é seu para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada nós vimos a respeito da penúltima visão de Amós, a qual ele fala que a terra estava pronta para a colheita, como frutas do verão, como frutas maduras, estava pronta para a colheita, para o juízo de Deus. O Senhor disse que Ele iria derramar o seu juízo sobre todo o povo, sobre aquele povo de Israel que dizia ser forte, ter o controle, ter as riquezas, mas o Senhor disse: eu virei contra vocês. O Senhor estava dizendo àquele povo que ali haveria uma seca, uma fome, mas não de pão, não de água, mas da palavra de Deus. Buscarão e procurarão e não acharão. O Senhor está dizendo ao seu povo que Ele iria se calar, que Ele iria se afastar, que Ele iria parar de tentar com eles. O Senhor estava dizendo ao seu povo que haveria uma grande fome, uma grande sede da palavra do Senhor. A pior coisa que possamos viver em nossas vidas é a falta da palavra de Deus. A pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é o Senhor se calar e não atender e não ouvir o nosso clamor. O que o Senhor está dizendo para o seu povo que estava em pecado, Ele levanta profetas para dizer: se arrependam, se volte para mim. O povo não se arrepende. O povo não se arrepende porque o povo vivia uma vida de riqueza. O povo não vivia uma vida de guerra. O povo não havia outras cidades ou outras regiões que queria dominar o seu território. O povo vivia em momentos de paz. E eles achavam: o Senhor está conosco. Mas quando o profeta se levanta e diz: o Senhor vai vir com juízo, muitas pessoas e o próprio sacerdote diz: ele é louco, a terra não pode suportar o que ele está dizendo, vai embora, vai para outro lugar, profetiza em outro lugar. Ele levanta para dizer: o Senhor está contra vocês. Mas o povo olhava para si e dizia: como Deus está contra mim? Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenho alimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas o pior pobre é aquele que acha que tem recurso, que tem dinheiro, que tem saúde, mas não tem a presença do Senhor. Por isso o Senhor se levanta para dizer ao seu povo: eu estou aqui e eu irei julgar. Por isso vemos esse texto a qual acabamos de ler, a qual Amós está mostrando o enfadado ao juízo do Senhor. O juízo do Senhor iria ser derramado. O juízo do Senhor iria ser derramado, mas iria ser derramado sobre aqueles que estão vivendo uma vida em pecado, vivendo uma vida afastada de Deus, vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de falsidade. Por isso ele começa o texto nos dizendo sobre o tempo. Nós veremos o livro de Amós termina com uma poderosa combinação: juízo e restauração. Após o capítulo de denúncia contra a injustiça, idolatria e corrupção de Israel, o capítulo 9 nos mostra a certeza absoluta do juízo, do versículo 1 ao versículo 10. Do versículo 11 ao versículo 15, nós veremos a promessa futura da restauração graciosa de Deus. Israel se achava intocável por causa do tempo, dos rituais, da prosperidade, mas Deus mostra que nenhuma falsa segurança pode proteger um povo rebelde. Ao mesmo tempo, Deus revela ao seu propósito final: não é destruição, mas restauração a um povo fiel e renova todas as coisas. Esses capítulos é um grande final do livro, mostrando o equilíbrio perfeito entre santidade e graça, juízo e esperança, correção e promessa. Deus julga o pecado com justiça, mas nunca abandona seus planos de restauração para aqueles que se voltam para Ele.
Deus julga o pecado com justiça, mas Ele nunca abandona os seus planos de restauração para aqueles que se voltam para Ele. Imagine alguém que estava demolindo uma casa, extremamente comprometido para construí-la de forma segura e sólida. Isso aqui é Deus. Ele está fazendo isso em Amós 9. Primeiro ele derruba tudo que é falso, injusto e podre. Depois ele levanta algo totalmente novo, mais forte, mais santo, mais frutífero. O capítulo começa com destruição e termina com abundância. Começa com poeira e termina com colheita. Começa com juízo e termina com redenção. Estamos preparados para deixar Deus derrubar o que precisa derrubar em nossas vidas, para reconstruir o que Ele quer levantar em nós. Estamos preparados para deixar o Senhor derrubar em nossas vidas o que não presta, derrubar em nossas vidas o que Ele quer tirar de nós, e deixar que Ele levante, que Ele reestruture aquilo que Ele quer para mim e para você. No versículo de número 1, versículo de número 10, veremos o juízo inevitável. Acompanhe comigo em sua Bíblia, versículo 1 em diante. O texto nos diz assim: vi o Senhor junto ao altar, e Ele me disse: quebra o topo das colunas, para que os batentes estremeçam, e despedace sobre as cabeças de todos eles, e eu os matarei pela espada, até o último deles. Ninguém conseguirá fugir, nenhuma delas escapará. O juízo de Deus começa sobre a igreja. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, o anjo aparece para João e diz: escreve o que eu te direi. E ele escreve a carta às igrejas. O Senhor começa a falar sobre 7 igrejas. O Senhor fala no livro de Apocalipse sobre 7 igrejas e manda João escrever sobre a igreja. Usamos muito aquele texto dizendo: eis que estou à porta e bato para o evangelismo, para evangelizar. Mas o Senhor está dizendo isso sobre uma igreja. A igreja se achava abastada, a igreja se achava com recursos, a igreja se achava possuidora de ter recursos, mas o Senhor estava do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a sua porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Israel não era diferente. Israel tinha riquezas, Israel tinha recursos, Israel tinha poder, mas Israel estava longe da presença do Senhor. Porque Israel decidiu viver o seu querer. Israel decidiu viver a sua vontade. Israel decidiu adorar ao bezerro de ouro. Israel decidiu adorar outros deuses além do Senhor. Não vivemos em mundo e em épocas diferentes. O povo, ainda que se diz povo de Deus, tem levantado altares para outros deuses além do Senhor. Tem levantado altares para o seu emprego, tem levantado altares para a sua família, tem levantado altares para os seus recursos, tem levantado altares para o seu nome, para o seu eu. Vivemos num mundo onde o Senhor não tem sido o primeiro em nossas vidas. Vivemos num mundo onde o Senhor tem sido aquilo que dá, aquilo que sobra, aquilo que resta. Ele não tem sido a primazia, não tem sido o primeiro, não tem recebido o nosso melhor. Eu sou de uma época que, de quando eu era criança, o meu avô pegava o dinheiro no banco, e quando o dinheiro não estava tão bonito assim, ele pegava o ferro, passava em cima do dinheiro para que ele ficasse esticadinho, porque ele queria entregar o melhor para o Senhor. Hoje fazemos o pagamento de todas as contas, e se der, nós dizimamos e ofertamos ao Senhor. Precisamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Às vezes acordamos, temos a coragem de pegar o celular, de mandar mensagem, de olhar o WhatsApp, de ver vídeos, de fazer diversas coisas, mas não agradecemos e oramos ao Senhor: obrigado, Senhor, pelo acordar, obrigado porque eu dormi, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou. Temos coragem de ler livros, ler cartas, ler jornais,
ler comentários de pessoas na internet, mas não temos coragem de deixar um minuto para ler a palavra de Deus. Vivemos num mundo onde o Senhor não tem sido prioridade. Nesse tempo, o Senhor não era prioridade em Israel. Eles estavam preocupados com as suas casas de campo, estavam preocupados com as suas camas de marfim, estavam preocupados com os seus recursos, com as suas vendas. Eles estavam no templo, mas estavam preocupados. Quando vai acabar esse culto? Para que eu possa sair daqui e vender o trigo, para que eu possa fazer os meus negócios. Quando vai acabar esse negócio aqui, que eu não posso fazer mais nada, porque o sábado eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, e o próprio texto de Amós nos diz sobre isso. Eles diziam: quando vai acabar isso para que eu possa fazer o meu trabalho, para que eu possa comprar escravos, para que eu possa fazer isso ou aquilo outro? Muitas pessoas estão preocupadas com como vai ser o seu dia de amanhã, como vai ser, se você vai ter o que se alimentar, se você vai ter o que comer, se você vai ter o dinheiro para pagar aquela tal sonhada conta, ou se você vai ter condições de realizar aquele desejo, aquele sonho que você tem em sua vida. Mas o povo não está mais preocupado se irá morar no céu com Cristo Jesus eternamente, ou se irá se perder junto com Satanás e seus demônios. Esse povo estava perdido, e por isso o Senhor começa pela casa de Deus. O povo estava dentro do templo, adorando ao Deus bezerro, adorando ao Deus que os tirou da terra do Egito. Fizeram uma imagem de um bezerro de ouro em algumas certas cidades, para que eles adorassem a Deus naquele lugar, e não fosse até Israel, a terra santa, para adorar a Deus no culto, no templo. Então o Senhor diz: aquele povo estava somente com o seu corpo ali, mas a sua alma e o seu coração estavam longe do Senhor. Por isso o Senhor começa o julgamento pelos que são seus. Deus começa o seu julgamento pela sua casa. Ele começa o julgamento pelos que deveriam ser exemplo e não estavam sendo. Israel foi levantado como exemplo para as nações. A palavra de Deus vai dizer que em Israel seria bendita todas as nações. Mas Israel não estava sendo o exemplo. Israel estava sendo a vergonha. Não todos, porque o texto nos diz, e glória a Deus por isso, que Ele restaurará o templo de Israel com aqueles que foram fiéis ao Senhor. Precisamos buscar a fidelidade ao Senhor. Precisamos buscar ser fiel ao Senhor. Por isso ele diz: vi o Senhor junto ao altar, e ele me disse: quebra o topo das colunas, para que os batentes estremeçam, e despedace-os sobre as cabeças de todos eles. O Senhor diz para Amós: quebre as estruturas desse templo, jogue o telhado em cima deles. Assim como Sansão, em sua morte, estava acorrentado sobre o alicerce daquele templo, e ele ora ao Senhor e pede ao Senhor: Senhor, me dá a força mais uma vez. E ele puxa aquelas correntes, destrói aquele templo, e a palavra de Deus vai dizer que em sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. O Senhor está dizendo: derruba o templo, derruba o templo sobre a cabeça deles. Eles estão lá, mas não estão me adorando. Eles estão lá, mas não estão clamando o meu santo nome. Eles estão lá e não estão vivendo conforme a minha vontade, conforme o meu querer. E ele vai dizer: e eu matarei pela espada até o último deles. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Se alguém sobrevivesse daquela desgraça, iria morrer à espada. Se alguém sobrevivesse de um templo cair sobre a cabeça, ia dizer: glória a Deus, eu vivi. Não, morreria. O Senhor acabaria até com o último. Ainda que cavem até o Sheol, ainda que morram, ou ainda que cavem até o inferno, ninguém pode fugir da justiça de Deus. Você já ouviu falar? Muitas pessoas dizem assim: morreu, acabou. Morreu, não tem dívida, não tem que pagar isso, não tem que pagar aquilo, morreu, acabou. Você nunca ouviu isso? Morreu,
você não vai conseguir fugir da justiça de Deus. Seja o que for, ninguém se esconderá da justiça divina. Talvez não volte, não voltará para pagar as dívidas aqui, da justiça terrena, mas da justiça divina ninguém pode fugir. Por isso ele diz: ainda que cavem até o Sheol. Sheol significa túmulo ou significa inferno. Ainda que vão para o túmulo ou ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará de lá. E ainda que subam aos céus, eu os farei descer. Você já viu? Na internet tem uma conspiração onde os cientistas já dizem que a Terra vai acabar, haverá um fim do mundo, mas eles estão se juntando para fazer um submarino, estão se juntando para fazer um jato ou um carro espacial, e se a Terra acabar, eles irão, os ricos do planeta, irão entrar nesse jato espacial e irão sair da órbita do planeta e não irão enfrentar a justiça de Deus. E o Senhor está dizendo em Amós algo que já está acontecendo em nosso tempo: ainda que subam aos céus, eu os farei descer. Ninguém pode se esconder do Senhor, ninguém pode ir contra o Senhor. E ainda que se escondam no topo do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. Por que o topo do Carmelo? O topo do Carmelo era feito de diversas montanhas juntas, e ali existiam covas, e as pessoas iam para lá quando fugiam dos reis. Nós vimos em textos bíblicos que as pessoas iam para lá, se escondiam. E Deus está dizendo ainda que eles vão para o topo do Carmelo, achando que eu vou me esconder em uma cova, vou me esconder aqui dentro dessa gruta, e ninguém vai me achar. Ninguém se esconderá do Senhor. Eu os buscarei e os tirarei dali, e ainda que se escondam dos meus olhos no fundo do mar, darei ordem à serpente. Em outras traduções, darei ordem ao grande Leviatã, e ele os morderá ali. O Senhor está dizendo: vocês não me obedecem, mas a criação me obedece. Vocês não me obedecem, mas o que eu criei, os animais, a terra, me obedece. Eu enviarei a serpente e ela os morderá ali. Ninguém pode fugir da presença do Senhor. Também, ainda que sejam levados para o cativeiro pelos inimigos, darei ordem à espada, e eles os matará ali. Enfim, eu me colocarei contra eles para o mal, e não para o bem. Ainda que aqueles que transgrediram a lei do Senhor, ainda que aqueles que vivem conforme o seu querer e a sua vontade, sejam levados para o cativeiro achando fugir. Estou aqui aprisionado, mas estou vivo. O Senhor daria ordem à espada para matar eles. E o Senhor diz: para o mal e não para o bem. Pois o Senhor dos exércitos, o Senhor, no original ele vai dizer aqui, pois o Senhor e o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores pranteiam, choram. Prantear é chorar. O Senhor é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E toda ela se levanta como um Nilo e diminui como o Nilo do Egito. Pessoas, ainda hoje, no nosso tempo, estão dizendo que irão
guerrear contra Deus, irão ir até Deus, irão vencer o Senhor. Porque tem dinheiro, porque tem recursos. Vivemos uma pandemia onde pessoas brincavam: eu tenho dinheiro para comprar outro pulmão. Pessoas gastaram milhões e milhões e morreram. Ninguém pode contra a forte mão do Senhor. O recurso não pode comprar a vida. O dinheiro não pode comprar aquilo que só Deus pode dar. Também ainda que sejam levados para o cativeiro. 5. 6. E é Ele quem edifica a sua câmara no céu e afirma a sua abobada sobre a terra, chama as águas do mar e se derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, Ele tem todo o controle em suas mãos. Diz o Senhor: ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Por acaso não tirei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Kir? O Senhor está dizendo: vocês estão se achando especiais demais, porque eu tirei vocês da terra do Egito. Mas o êxodo não foi só para vocês, não. O livramento não foi só para vocês, não. Eu também tirei os etíopes, os filisteus, os sírios. Fui eu quem preservei. Foi eu quem tirei. Vocês estão achando que vocês são importantes demais, porque vocês possuem a lei, porque vocês saíram do Egito, porque eu tirei vocês do Egito. Não são vocês para mim como os etíopes? São vocês maior do que alguém aqui na terra? É o que o Senhor está fazendo para Israel. É você maior do que alguém aqui de alguma nação? Sou eu que tenho o poder. Sou eu que tenho o controle. 8. Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor. O Senhor diz: o olho do Senhor Deus está contra este reino pecador. Peraí, pastor, mas a Bíblia nos diz que somos todos pecadores. Sim, mas Paulo vai dizer que há uma diferença entre o pecador e aquele que vive em pecado. Aquele que vive uma vida em pecado. O Senhor está dizendo que Ele iria contra aqueles que estavam pecando e achavam normal. Não tem nada não. Eu já faço isso há anos. Não tem problema não. Não acontece nada. Eu faço, estou lá, louco, prego, canto, faço tudo. Não acontece nada. Não tem problema não. Vou à igreja, ninguém me vergonha. Não tem problema não. Só que aquele povo se esquecia. E muitas pessoas têm se esquecido que ninguém poderá se esconder da poderosa mão do Senhor. Ninguém poderá se esconder do juízo de Deus. Ninguém poderá se esconder da face do Senhor. O salmista vai nos dizer que ainda que a palavra chegue em sua boca, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Pois darei ordem e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grãos na peneira, mas nem um só grão cairá sobre a terra. O Senhor fará a separação da semente e da palha. O Senhor colocará todos numa grande peneira, e Ele irá peneirar, irá separar a palha seca para o fogo e a semente para o celeiro dos céus. O Senhor irá peneirar toda a terra. Aquele que é joio e aquele que é o trigo.
A diferença do joio e do trigo, eles são igualzinhos. Semelhança de quem vê é igual, mas a diferença é que um possui fruto, possui semente, e o outro não possui nada. É apenas palha seca. O trigo, quando esmiuçado, solta a semente, mas o joio, quando esmiuçado, não solta nada, é apenas palha. Pessoas têm vivido anos e anos no Evangelho, mas não têm semente, não têm raiz, não têm frutos para dar, frutos amadurecidos, não têm frutificado na vida dos irmãos, não têm alimentado aqueles que carecem, não têm entregado a semente da palavra do Senhor para germinar na vida daqueles que carecem e que precisam da palavra de Deus. E todos os pecados do meu povo, todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos atingirá. E o povo estava dizendo: não vai acontecer nada disso não, hein? Doido, olha para a gente, olha para a minha vida, olha quem eu sou. Eu estou em outro patamar. O mal não vai chegar até mim, não. Eu estou bem de vida. Aqueles que confiavam na força do seu braço. Ainda existem pessoas assim. Eu sou meu próprio Deus. Eu quero, eu conquisto. Eu quero, eu compro. Eu quero, eu faço. Eu tenho o poder. Eu sou meu próprio Deus. Eu não preciso de Deus para nada. Pessoas, porque chegaram a um patamar de recurso, de dinheiro, dizem: eu não preciso de Deus. Deus é para os pobres. O meu Deus é o dinheiro. A Europa é o país mais difícil de evangelização, por causa do alto poder aquisitivo. E as pessoas acham: eu já tenho. Meu Deus é o dinheiro. Eu não preciso de esperança nenhuma. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de recursos. Pessoas têm confiado naquilo que têm, naquilo que possuem, mas se esquecem que daqui nada irá levar. Para onde eu vou e para onde você vai, para o pó, nada se leva. E ninguém poderá se escapar da justiça de Deus. Ninguém poderá fugir do Senhor. Ninguém poderá se esconder do Senhor. A visão mostra Deus no altar de Betel, não para receber culto, mas para executar juízo sobre a falsa religião. O povo achava que o templo falso iria protegê-los, mas Deus o transforma em lugar de condenação. Não há esconderijo de juízo, do juízo de Deus. Céu, sepultura, mar, montanhas, ninguém pode fugir do Senhor. Deus julga porque é santo, não porque é cruel. Sua justiça é consequência do seu caráter. O juízo começa com o povo que deveria conhecê-lo. Israel achava que era melhor do que os outros das nações, mas Deus diz: não sois vós para mim como os etíopes? Será que temos confiado em uma falsa segurança, igreja, tradição, nome de crente, enquanto vivemos longe da vontade de Deus? Será que estamos confiando em nossa força, em nossa religiosidade, em igreja, em tradições, em nome de crente? Será que estamos confiando em nós mesmos? Quando vivemos longe da presença do Senhor, longe do Senhor, será que estamos vivendo: eu tenho, eu posso, eu faço? Quando eu preciso, eu oro. Quando eu necessito, eu clamo.
mas quando a vida está boa, não tem problema não. Eu sei para eu estou indo. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O salmista, no Salmo 139, 7 e 12, nos fala: para onde fugirei da tua presença? Hebreus 4,13 nos diz: nada está oculto aos olhos de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Nada se esconde do Senhor. A carta de 1 de Pedro 4,17 nos diz: o juízo começa pela casa de Deus. Você foi chamado para ser exemplo. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser sal. Por isso, a justiça de Deus primeiro atinge os seus. Porque você é exemplo para as nações. Você é exemplo para aqueles que estão lá fora. Você é exemplo para aqueles que carecem e precisam do amor de Deus. Como alguém que tenta cobrir rachaduras de uma parede com tinta, por fora parece bonitinho, mas por dentro está podre. Deus não pinta rachaduras, Ele derruba o que está comprometido. É como uma rachadura na parede: a pessoa pega a tinta, não vou pintar aqui, e passo com a mão, passo mais uma, e vou passando até aquela tinta ficar grossa e tapar a rachadura. Por fora você fala, tá bonito, mas por dentro, a racha vai cair, vai destruir. Pessoas têm vivido assim: por fora é crente, por fora, glória a Deus, aleluia, por fora é crente, mas por dentro não tem vida, não tem intimidade, não ora, não busca, não lê, não vive. Pelo menos se não orasse ou não lesse, mas que vivesse a palavra. Mas como que vai viver também se não conhece? Como vai viver a palavra se não conhece a palavra? Pessoas que vão à igreja: eu vou para a igreja e vou ser salvo do inferno. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 25. Muitos naquele grande dia dirão: Senhor, então eu preguei, expulsei, falei. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que é o jogo de Deus, vós que praticais a iniquidade. E ele vai dizer o porquê: porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estive estrangeiro e não me abrigastes, estive nu e não me vestis, estive preso e não foste me visitar. Precisamos viver o Evangelho. O Evangelho precisa ser vivido. As pessoas em Atos dos Apóstolos eram conhecidas pelo aquilo que faziam. Eles eram conhecidos pelo aqueles do caminho, eram conhecidos como os cristãos. Eles eram conhecidos como aqueles que serviam ao Senhor, porque eles faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Mas a igreja atual deste século tem sido conhecida pela corrupção, tem sido conhecida pelo adultério, tem sido conhecido pela falsa igreja do Senhor. Quem era para ser exemplo está sendo chacota para o mundo. Quem era para ser exemplo está sendo pintado aí fora como pior do que aqueles que estão ali fora. Precisamos viver o Evangelho. Precisamos ser exemplo para o Senhor. Foi para isso que Israel foi chamado. Israel foi chamado para ser exemplo. E ele não estava sendo exemplo. E o Senhor disse: eu irei julgar. Eu irei contra vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito e vocês não são prioridades nisso. Vocês não são o único. Eu tive misericórdia. Você não é mais importante do que ninguém. O que o Senhor disse para Israel: sou eu que sou o Senhor, sou eu que sou Deus, eu que tenho poder. Versículos de número 11 a 12, veremos a promessa de restauração. Não está tudo perdido. Você que tem guardado a fé, que tem vivido em santidade,
Você que tem vivido uma vida com o Senhor, que tem sido luz para a nação, que tem sido sal para esta terra, alegre-se, pois o Senhor agirá com misericórdia sobre a sua vida. Mas se você não tem vivido desta maneira, ainda é tempo de arrependimento. Ainda dá tempo de se voltar para Deus. Ainda dá tempo de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua vida errante. Ainda dá tempo de se voltar para o Senhor. 11. Naqueles dias levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas, levantarei as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos. O Senhor disse que Ele restauraria o tabernáculo de Davi. É Ele quem salva, é Ele quem derrama graça, é por meio dEle que podemos clamar e ser atendidos. Atos 15, 16 ao 17, Tiago vai nos dizer sobre essa mesma profecia. Atos 15, 16 a 17, Tiago vai nos dizer sobre essa mesma profecia de Amós, dizendo sobre Cristo Jesus. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invocam o meu nome. Em Cristo Jesus foi restaurado, em Cristo Jesus foi restaurado o tabernáculo de Davi. Em Cristo Jesus temos esperança do nosso amanhã. Em Cristo Jesus não passaremos da condenação eterna, mas viveremos eternamente com Cristo Jesus. É nele, é por intermédio dele, é para ele. Joel 2,25 nos fala sobre e restituirei os anos que foram perdidos. Amós 9,12 diz assim: para que eles possuam o restante do Éden e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. O Senhor restaurará, o Senhor dá vida nova, o Senhor perdoa, o Senhor coloca de pé aquele que está caído, o Senhor dá vida eterna àquele que for fiel até o fim. A palavra do Senhor em Apocalipse nos diz: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da justiça. Seja fiel, pois as coisas deste mundo não podem se comparar com a glória que há de vir. Nada desse mundo tem para lhe oferecer, tem para lhe dar, seja riqueza, seja recursos, seja o que for, não pode se comparar com morar com Cristo Jesus eternamente. O que estar com Ele, viver para Ele eternamente. Em Cristo, Deus levanta o que estava caído e dá novo começo. Deus não termina a história com ruínas, Ele termina com reconstrução. Deus tem tentado reconstruir algo em sua vida. Deus tem tentado reconstruir algo em sua vida, mas você ainda insiste em viver entre as ruínas. Será que você se encontra aqui nesta noite? Deus tem querido reconstruir algo em sua vida, mas você ainda quer viver as ruínas, ainda quer viver o que tem vivido. O Senhor quer reconstruir em sua vida. O Senhor quer te dar uma vida nova. Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Deixe Ele mudar a sua história. Deixe as coisas de lado. Deixe o velho homem para trás. Deixe viver o novo de Deus.
entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Os planos que você tem para a sua vida, o Senhor tem planos maiores e melhores para você. Aquilo que você acha que é bom para você, o Senhor tem algo maravilhoso e melhor. Ele te dá vida e vida abundante. Ele não te dá uma vida medíocre, Ele te dá uma vida abundante para viver com Ele, para viver na presença dEle. O que será que o Senhor quer construir em sua vida que você tem impedido com as suas decisões, com as suas escolhas? Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Deixe o Senhor fazer a sua vontade na sua vida, na sua casa, na sua família. Deixe o Senhor agir, pois Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele é o olheiro e nós somos apenas o barro. Nós somos apenas o vaso na mão do olheiro. Ele sabe para onde Ele quer me levar e te levar. Ele sabe o que Ele quer conduzir e me conduzir. Paulo, o Senhor nos diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. As pessoas querem vencer na vida, querem conquistar e ter para dizer: eu venci na vida. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus possuímos tudo por intermédio dEle e por Ele e para Ele. É como um artesão que pega um vaso quebrado e restaura com ouro. Deus transforma nossas rapturas em testemunho de sua graça. O Senhor pega aquele que estava caído, coloca de pé, trabalha na vida, e muitos viram pregadores da palavra, muitos viram missionários pela aí fora, muitos vão testemunhando o que viveu, o que fez e o que o Senhor mudou a história da sua vida. O Senhor pode restaurar a sua vida. Não há nada que está perdido, não há nada que está caído, não há aquele que está no monturo do pecado que não possa ser colocado de pé. Não há ninguém que não possa encontrar a graça de Cristo Jesus. O Senhor quer mudar a história da sua vida. O Senhor quer transformar a sua vida. Por isso deixe o Senhor fazer o que tem de melhor em sua vida. Entregue a sua vida a Ele, confia nele, deixe que Ele lhe coloque de pé. No versículo de número 13 ao 15, nós veremos a restauração abundante. Restauração abundante. O que o Senhor tem para mim e para você é restauração abundante. Aquele que reconhece e deixa, alcança o favor de Deus. E Ele nos dá uma restauração abundante. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo o que colhe. Aquele que planta, já virá alguém atrás colhendo. O cara está plantando e já vem alguém colhendo. Ele está plantando e vem alguém colhendo. Ele está plantando e vem alguém colhendo. Abundância. Haverão dias, diz o Senhor, em que o lavrador seguirá logo o que colhe, e o que pisa as uvas, ao que lança semente. Vai ser tanta fartura que o cara está plantando e o outro já está pisando nas uvas. E os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Livro de Isaías, quando nos fala sobre a purificação da terra, aonde a criança colocará a mão no covil e não será mordida, aonde viverá em paz. Ele está dizendo: haverá dias de bonança, haverá dias completa. Em Cristo Jesus, até a tristeza precisa saltar de alegria. Em Cristo Jesus, não há momentos de crise, porque entendemos que tudo é para Ele, tudo é por intermédio dEle, e para Ele são todas as coisas.
Também trarei do cativeiro o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, e habitarão nelas, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los em sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está aqui dizendo: eu tenho aliança com aqueles que têm aliança comigo. Eu tenho para dar com aqueles que estão dispostos a viver comigo, que estão dispostos a viver a minha palavra. Eu não tenho compromisso com qualquer um. As pessoas dizem: Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a você. Ele é fiel à sua palavra. Mas aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que são fiel ao Senhor, Ele é fiel por intermédio da sua palavra. Pessoas vivem no pecado, vivem no adultério, vivem uma vida aí afora, fazendo o que quer, bebendo, se prostituindo, fumando, fazendo o que bem lhe atrai, adorando o dinheiro, adorando os recursos, adorando o seu eu, e acham: Deus é comigo, porque eu tenho, porque eu possuo. Vai bem, vai indo. Ninguém poderá se esconder na mão do Senhor. Ninguém poderá se esconder no Senhor. Os últimos versículos descrevem a abundância da restauração. A colheita será tão grande que o lavrador alcançará o que colhe. Os montes destilarão vinho novos, símbolos de alegria. Deus plantará o seu povo, firmando para que nunca mais sejam arrancados. O que isso revela? A restauração de Deus não é mínima, é abundante. A restauração de Deus em sua vida, ela é material, ela é física, ela é espiritual, ela é sentimental, ela é por completa. O Senhor não age em apenas uma área da sua vida, Ele age em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Entregue ao Senhor, deixa Ele trabalhar, pois Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que tem de melhor para mim e para você. Deixa Ele trabalhar. Ele transforma desertos em jardim. Ele planta de novo onde o pecado destruiu. Aquilo que o pecado roubou, aquilo que o pecado destruiu, o Senhor restaura. O Senhor planta de novo. O Senhor faz florescer. Você acredita que Deus pode restaurar não apenas o que foi perdido, mas também trazer mais do que você imagina? Você que está aqui nessa noite, você acredita nisso? Que o Senhor pode restituir aquilo que foi perdido, mas pode também te dar aquilo que você nem imagina? Você acredita nisso? Deixe o Senhor fazer com a sua vida o que Ele quer. Viva para a honra e glória dEle. Seja o que você for fazer, comer, beber ou vestir, coisas simples, qualquer coisa, faça para a glória de Deus, faça para a exaltação do Senhor, não para a exaltação de si mesmo, mas faça para a honra e glória daquele que merece toda a honra e todo o louvor. O salmista no Salmo 126:5 nos diz: os que semeiam com lágrimas colherão com júbilos. Aqueles que estão plantando e chorando irão colher com alegria. Talvez tenha sido árduo a caminhada. Talvez você tenha semeado na casa do Senhor. Talvez você tenha pregado, tenha vivido e tenha chorado por muitas vezes. Mas a colheita, ela virá e será com alegria. Será com alegria. João 10 nos diz: eu vim para que tenham vida em abundância. Cristo Jesus veio para te dar uma vida abundante. Não qualquer vida, mas uma vida abundante. Romanos 8:28, Paulo nos diz: Ele transforma o mal em bem. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus
que quer mudar a história da sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Deixe-Ele fazer a sua vontade. É como um campo devastado pelo fogo, que meses depois brota com mais força e fertilidade do que antes. Assim é a restauração divina. Onde muitos dizem não tem jeito, não tem saída, o Senhor diz: deixe comigo, entrega na minha mão, confie em mim, deixe comigo, porque eu tenho o melhor para te oferecer, eu tenho o melhor para te dar. Eu sou um Deus zeloso, confie em mim, entregue a sua vida por completo. Entregue a sua vida. Às vezes as pessoas entregam a sua vida como Salvador, porque talvez você possa imaginar e dizer: não preciso fazer nada, Ele me salvou, me remiu, Ele morreu na cruz, então eu entrego como Salvador. Mas não tem entregado a sua vida como Senhor, porque quando entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor das nossas vidas, nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias. Precisamos seguir a Cristo Jesus e negar a nós mesmos todos os dias e seguir a Ele todos os dias. Ele não quer ser apenas o Salvador, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer governar sobre a sua casa, Ele quer governar sobre os seus negócios, Ele quer governar sobre a sua vida, Ele quer governar sobre todos os seus pensamentos, atitudes. O Senhor quer governar sobre você. Ele quer ser Deus em sua vida. Ele quer mudar a sua história. Precisamos reconhecer e abandonar falsas seguranças espirituais. Só Cristo é nosso refúgio verdadeiro. Não há esperança em nada. Não há ninguém que possa te salvar, a não ser Cristo Jesus. Não há outro nome. Não há outro a ser clamado, a ser pedido. Não há outro. Não há ninguém, esperança em homem nenhum. A única esperança de vida eterna, de salvação, está em Cristo Jesus. Por isso precisamos reconhecer e abandonar as falsas seguranças espirituais. Precisamos reconhecer: Senhor, sem o Senhor eu estou perdido. Se não fosse o Senhor em minha vida, eu não poderia clamar e ser atendido por Deus. Eu não poderia, através da minha oração, entrar na sala do trono de Deus e ser ouvido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisamos reconhecer. Precisamos deixar Deus derrubar o que está comprometido. Ele destrói o que é falso para reconstruir o que é verdadeiro. Cristo Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Deixe Ele destruir aquilo que está falso em sua vida, aquilo que está rachado. Deixe que Ele irá construir. Irá construir sobre o alicerce, que é a sua palavra, que é a sua presença na minha e na sua vida. Creia na restauração, mesmo depois do juízo. Deus é especialista em recomeços. Talvez você esteja aqui e diga: pastor, a mão do Senhor já pesou sobre a minha vida, já aconteceu diversas coisas em minha vida, eu já passei por tantas coisas por causa das minhas escolhas, eu já sofri tanto pelas coisas que eu decidi fazer, as coisas que eu decidi viver. Mas o Senhor está te dizendo: eu sou reconstrutor, eu sou bom em recomeços. Deixe comigo, entregue a sua vida, confie em mim, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixe o Senhor trabalhar, entregue ao Senhor, permita que Deus te plante novamente. Ele quer te firmar na fé, na obediência e no caráter. Deixe que o Senhor replante você na fé, na obediência e no caráter. A mais 9 começa com poeira, destruição e morte, mas termina com restauração, colheita e vida. Assim é o agir de Deus. Ele confronta para curar, Ele derruba para restaurar, Ele disciplina para renovar e Ele julga para salvar. Deixa Deus trabalhar em sua vida. Nada está perdido. Talvez você que acompanhou desde o início esse livro de Amós, você diga: pastor, é só juízo, é só de graça, é só problema. Mas o Senhor quer te dar a esperança. O Senhor quer mudar a sua vida. O que Ele faz não é para o seu mal. Ele
confronta para curar. Ele confronta as nossas vidas porque Ele quer nos curar. E existe uma doença chamada pecado que tem destruído muitos irmãos em Cristo Jesus. O pecado é uma doença onde as pessoas vão fazendo e acham, não tem problema não. Começam a se conformar. Está fraco. Como um viciado, começa na droga mais leve, vai aumentando, até a hora que não tem mais para onde ir. O pecado é assim. A palavra de Deus nos diz um abismo, chama outro abismo. O buraco vai só aumentando. Como alguém que entra na bebida e bebe de vez em quando, bebe um dia sim, um dia não tem problema não, só os finais de semana, só quando eu quero. E quando vê, está bebendo todos os dias, caindo no bar, caindo na rua. É um buraco que começa a aumentar. Não brinque com o pecado. Porque o pecado, ele é um buraco que começa pequenininho, mas quando vê, não tem mais saída. Não tem mais solução. Por que não tem mais solução? Porque quando você inventa uma mentirinha, aquela que você já viu que quando você fala uma coisa, aquela mentira começa a crescer, e quando você vê, você já está perdido naquela mentira, que até mesmo você acredita que você viveu aquilo, que nem viveu. Pessoas que dizem, não estou em casa não. Aí alguém pergunta, fulano não estava em casa não. Aí você já começa a dizer para o outro, não estava não, porque eu estava fazendo outra coisa aí. Mais uma mentira. Não, aí essa coisa que você estava fazendo, não estava, não sei aonde. É mais outra. E só foi aumentando a mentira nunca diminui, ela aumenta. O pecado ele não diminui, ele aumenta. Por isso, não deixe de viver com o Senhor. O Senhor ele nos confronta porque Ele quer nos curar. Ele quer nos sarar. Ele quer derramar o seu bálsamo sobre as minhas e as suas feridas. Ele derruba coisas em nossas vidas porque Ele quer restaurar. Não reclame se Deus tirou algo em sua vida. Talvez aquilo que Ele tirou é para que você não viesse a se perder. Aquilo que Ele tirou da sua vida é porque Ele tem o melhor para te dar. E talvez se você continuasse naquilo que você estava, naquilo que você tinha, você não queria imaginar em ter algo maior para a sua vida. Deixe o Senhor fazer o que Ele sabe de melhor. Ele disciplina para renovar. Ele não quer o mal. Ele quer que você cresça. Ele quer que você se desenvolva. Ele quer que você avance. E Ele julga para salvar. O desejo dele é salvar. O capítulo nos pergunta: queremos ruínas ou queremos restauração? O que você quer para a sua vida nesta noite? Você quer viver em ruínas ou você quer viver restauração em sua vida? Você quer continuar vivendo da maneira que você tem vivido ou você quer viver uma vida abundante ao lado de Cristo Jesus? Hoje você tem a escolha de continuar fazendo o que você está fazendo e ir para onde você está indo, ou se converter, porque a palavra conversão é voltar para o caminho. Ou você quer se voltar para Deus e viver o que Ele tem de melhor para a sua vida. Que possamos pedir ao Senhor: Senhor, derruba em nós tudo que é falso e levanta uma vida nova, firmada na Tua verdade. Tira as ruínas do pecado e planta em nós a alegria da restauração. Faz brotar de novo aquilo que morreu. Ó Deus, o Deus eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença.